O Paraná está silenciosamente reescrevendo seu destino. Sob o som constante de máquinas, caminhões e operários, o estado vem tecendo uma nova teia de concreto e asfalto, uma rede de poder que atravessa cidades, vales e serras. São 5 bilhões de reais em obras rodoviárias em andamento, um valor colossal, digno de uma revolução silenciosa que vai muito além da simples melhoria nas estradas. Por trás desse investimento, há um propósito mais profundo, um novo capítulo na engenharia, na economia e na própria identidade do Paraná. Enquanto os números impressionam, o que realmente chama a atenção é a escala do projeto. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, o DERPR, sob a coordenação da Secretaria de Infraestrutura e Logística, é o cérebro por trás dessa operação. Em 2025, apenas em um único ano, mais de 1,5 bilhão de reais foi aplicado, um sinal de que o ritmo dessa transformação é implacável. A cada trecho duplicado, a cada pavimento restaurado, uma nova força econômica pulsa sobre o solo do estado. O coração dessa revolução tem nome: Eixo Central. É aqui que o Paraná concentra sua aposta mais estratégica. A PRC 466, que se estende por regiões de grande potencial produtivo, está sendo duplicada em trechos cruciais, de Pitanga a Turvo e de Turvo a Palmeirinha. É mais do que uma estrada, é um corredor vital que liga polos agrícolas, centros de logística e regiões industriais. O concreto armado que hoje cobre seu leito é o alicerce de uma nova rota comercial, conectando o interior ao futuro. A mesma PRC 466 também passa por restauração em concreto no trecho de Manuel Ribas a Pitanga, enquanto outras rodovias, como a PRC 487 e a PR 460, de Nova Tebas a Pitanga, ganham novas camadas de força e durabilidade. Essa sequência de obras cria uma espinha dorsal que atravessa o centro do estado, fortalecendo conexões e preparando o terreno para décadas de desenvolvimento contínuo. A cada quilômetro recuperado, uma nova possibilidade econômica se abre, para o agronegócio, para o transporte e para o turismo. Mas o governo paranaense não concentrou seus esforços apenas no coração do estado. O litoral também sente o impacto desse impulso de modernização. A PR 412, uma das rodovias mais conhecidas da região, está sendo duplicada em 2 trechos estratégicos, entre Matinhos e Praia de Leste e de Guaratuba até a divisa com Santa Catarina. Essas obras não são apenas de mobilidade, são de integração. Elas conectam o turismo ao comércio, a economia local ao mercado nacional e transformam o litoral em um novo polo de competitividade. Ao mesmo tempo, o Paraná investe em durabilidade e inovação. Um exemplo disso é o white topping, uma técnica que substitui o asfalto por concreto como camada final de rodovias, oferecendo mais resistência e menos necessidade de manutenção. Essa tecnologia está sendo aplicada na PR 151, entre Ponta Grossa e Palmeira, e também em outras rodovias estratégicas, elevando o padrão técnico e econômico da infraestrutura estadual. Esse tipo de pavimento representa uma mudança de paradigma: menos remendos, mais permanência. Mais do que um investimento em transporte, é um investimento em tempo. Outras regiões recebem atenção intensa. A PR 239 entre Mato Rico e Roncador está sendo pavimentada, ligando trechos antes isolados do centro do estado. O contorno noroeste de Pato Branco, outra obra marcante, promete reorganizar o fluxo urbano e trazer mais eficiência ao transporte regional. Já a pavimentação das PR 574 e PR 575, entre Cafelândia e Tupaci, conecta zonas de produção agrícola a centros de escoamento, gerando ganhos econômicos expressivos e oportunidades que antes pareciam longínquas. Esses projetos não operam isolados, eles compõem uma malha organizada, interligada e estrategicamente pensada para sustentar o crescimento do Paraná nas próximas décadas. E quando se fala em integração, é impossível ignorar a nova ponte sobre o rio Ivaí, ligando São Carlos do Ivaí a Japurá. Essa ponte simboliza mais do que infraestrutura. Representa a superação de fronteiras regionais, o alinhamento entre comunidades e o fortalecimento de polos econômicos antes separados por obstáculos naturais. Cornélio Procópio, por sua vez, recebe um novo trevo na PR 160,
um ponto de ligação vital entre rotas de transporte intensamente utilizadas. Já a PR-317 entre Maringá e Iguaraçu entra em um novo ciclo de duplicações, ampliando a capacidade de tráfego em um dos eixos mais movimentados do norte do estado. A mensagem é clara: o Paraná quer se mover mais rápido, com mais segurança e com mais visão estratégica. Mas é nas obras emblemáticas, como a Ponte de Guaratuba, que o simbolismo se intensifica. Essa construção, aguardada por décadas, representa o elo definitivo entre o litoral paranaense e o restante do estado. Quando concluída, reduzirá drasticamente o tempo de viagem, ampliará o turismo, fortalecerá a economia costeira e transformará o fluxo logístico da região. É um sonho antigo que agora toma forma concreta, sustentado por engenharia moderna e um investimento sem precedentes. A duplicação da rodovia das Cataratas em Foz do Iguaçu segue o mesmo ritmo de grandiosidade. Um dos destinos turísticos mais importantes do Brasil ganha uma via à altura de sua relevância. O novo pavimento, as marginais e a organização do trânsito prometem não só mais fluidez, mas também mais segurança e conforto para moradores e visitantes. O impacto vai além do transporte. Ele atinge o coração da economia local, impulsionando o comércio, o turismo e os serviços da região fronteiriça. E enquanto as máquinas avançam, outras obras continuam moldando o mapa do estado. A duplicação em concreto da PRC 466 entre Guarapuva e Palmeirinha, a restauração das PR 180 e PR 281 entre Francisco Beltrão e Dois Vizinhos, e a pavimentação de novas estradas rurais e estratégicas, como a PR 990 em Rebouças e a PR 920 em Doutor Ulisses. Todas elas, mesmo nas regiões mais distantes do centro do estado, fazem parte de um mesmo propósito: conectar o Paraná de ponta a ponta, sem deixar ninguém para trás. Em Maringá, o novo trevo do Catuaí redefine a mobilidade urbana, preparando a cidade para um crescimento ainda mais acelerado. Em Toledo, a duplicação da PR-317 se soma a um conjunto de intervenções que tornam o Oeste mais competitivo, preparado para expandir suas fronteiras industriais e agrícolas. E entre Ramilândia e Santa Helena, uma nova estrada se abre, ligando municípios, reduzindo distâncias e encurtando o tempo que separa sonhos da realidade. Enquanto essas frentes de trabalho se multiplicam, o DRPR também olha para o futuro com novos projetos já contratados. Entre eles estão a duplicação da PR-151 em Ponta Grossa e a restauração e ampliação da PR-218 entre Panavaí e Amaporã, além da PR-558, que vai ligar Vitorino à divisa com Santa Catarina. Esses projetos representam a continuação natural do plano estratégico: não parar, não desacelerar e continuar expandindo o alcance das obras até que todo o Paraná esteja conectado por estradas de alta qualidade. E se 2025 foi um ano de obras em ritmo acelerado, ele também foi um ano de entregas marcantes. Entre as conquistas estão o white topping da PR-280 entre Palmas e Pato Branco, o pavimento da PR-239 de Pitanga a Mato Rico e as duplicações da PR-445 entre Mauá da Serra e Leroville e da PR-317 com a PR-840 em Campo Mourão. São entregas que transformam vidas diariamente, encurtando distâncias, reduzindo acidentes e fortalecendo a economia do estado. A lista de obras concluídas continua com o white topping da PR-811 entre Goiorê e Quarto Centenário, as vias marginais da PR-466 em Pitanga e grandes intervenções urbanas, como o viaduto da BR-369 em Londrina e 2 novos viadutos na BR-376 em Sarandi. E a rodovia perimetral leste em Foz do Iguaçu completam o ciclo de entregas que já está mudando a cara do estado. Mas o que torna esse movimento ainda mais interessante é a forma como o governo está envolvendo a iniciativa privada nesse processo. Parcerias inovadoras vêm sendo firmadas, como a construção de uma trincheira e um viaduto em Telêmaco Borba pela Klabin SA e o contorno de Palotina financiado pela C-Vale. Em ambos os casos, as empresas recebem crédito presumido de ICMS proporcional ao investimento, um modelo inteligente que estimula o desenvolvimento local e acelera a execução das obras.
É uma sinergia entre o público e o privado, que amplia o alcance financeiro e técnico do Estado. Além disso, duas duplicações estratégicas da PR-151 em Ponta Grossa e o entroncamento da PR-438 e da PR-445 entre Irerê e Leroville estão sendo executadas por meio de acordo judicial com ex-concessionárias de pedágio. Isso mostra que o Estado vem explorando todas as vias possíveis para garantir que obras importantes não fiquem paradas por disputas contratuais ou imbróglios jurídicos. A prioridade é clara: o Paraná precisa seguir em frente. No fundo, cada obra concluída, cada ponte erguida, cada pista duplicada faz parte de um mesmo plano: pavimentar o futuro. Por trás dos investimentos, a estratégia. Por trás da estratégia, a visão. E por trás da visão, há um Estado determinado a se consolidar como um dos pilares econômicos do Brasil. As rodovias são apenas a superfície visível de um projeto muito maior: o fortalecimento de cadeias produtivas, a integração de regiões isoladas e o avanço do Paraná rumo à liderança em infraestrutura. Os 5 bilhões de reais aplicados representam mais do que dinheiro público em circulação. Eles são a manifestação material da ambição de um povo que se recusa a ficar parado. Cada estrada que se abre é uma nova artéria no corpo econômico do Estado. Cada ponte, um elo entre o presente e o futuro. O Paraná está se reconstruindo pela base, e essa base é de concreto. E assim, enquanto os quilômetros de novas vias se acumulam, um exercício silencioso de poder se desenrola sobre o asfalto. Um Estado se ergue não apenas como território, mas como força. Uma rede que liga os campos à indústria, o interior ao litoral, o passado ao que ainda está por vir. O Paraná está de fato tecendo seu futuro. A pergunta que fica é: qual será o papel de cada um nesse novo mapa que está sendo desenhado? Essas estradas não são apenas caminhos físicos, são símbolos de um movimento coletivo, um chamado para o progresso. O que veremos nos próximos anos talvez seja a transformação mais profunda da infraestrutura do Estado desde sua fundação. E você? Como essa revolução vai impactar a sua vida? Porque, de algum modo, ela inevitavelmente vai.